Entre os séculos XVIII e XIX, a Europa experimentava muitas transformações. O sistema capitalista avançava rapidamente e uma nova ordem social se estabelecia. Nesse contexto, nasceram duas grandes correntes de pensamento: o liberalismo e o socialismo. Enquanto o liberalismo buscou consolidar as relações no capitalismo, o socialismo nasceu como uma resposta a seus desequilíbrios, principalmente o crescimento da pobreza e o desemprego, e propôs outra forma de organizar a sociedade. Muitos filósofos e economistas alimentaram as ideias liberais e socialistas ao longo dos anos. Adam Smith e Karl Marx foram seus principais expoentes. Adam Smith nasceu na Escócia em 1723. Filho único de um fiscal da alfândega, aos 16 anos já estudava filosofia na universidade. Mais tarde, tornou-se professor de lógica e filosofia na Universidade de Glasgow. As ideias de Adam Smith atacavam a política econômica dos reis e o regime feudal que ainda existia em algumas regiões da Europa. Logo, os burgueses se identificaram com suas teorias, que foram de grande importância para o desenvolvimento do capitalismo nos séculos XIX e XX. Adam Smith é considerado o pai da economia moderna, e sua principal obra é A Riqueza das Nações, escrita em 5 volumes. Karl Marx nasceu em 1818 na Alemanha. Filho de um advogado da classe média, chegou a estudar direito, mas logo se voltou para a filosofia. Suas teorias são uma crítica radical ao capitalismo e foram além dos livros e das universidades. Ativista do movimento operário, Marx também propôs mudanças concretas na sociedade, como o fim da propriedade privada e das classes. Sua principal obra, O Capital, tornou-se referência mundial e influenciou movimentos políticos de esquerda ao longo das décadas seguintes. Adam Smith e Karl Marx não foram contemporâneos. Marx nasceu 28 anos após a morte de Smith. Mas se esses grandes pensadores pudessem viajar no tempo e se encontrassem, certamente teriam muito a dizer um ao outro. Os dados estão armazenados. O encontro do século. Enquanto nossa sociedade estiver dividida em classes, Sr. Smith, as relações econômicas não podem ser consideradas igualitárias, tampouco livres. A classe dominante sempre vai oprimir os mais pobres. Por isso, é preciso eliminar as classes para que não tenham... O poder do seu discurso pode iludir os desavisados, sabe, Sr. Marx? Mas vamos aos fatos. Tomemos, por exemplo, esse vinho, que, aliás, tem grande presença para uma simples taberna como essa. Muito bom. Ótimo. Para fazer esse vinho, vários homens de talento trabalharam. Plantaram suas uvas, as maceraram, escolheram o carvalho ideal e deixaram-no ali, o tempo certo. É uma arte, senhor. Uma arte. Sr. Smith, vá direto ao ponto. Eu sou um homem ocupado. Pois bem, o produtor desse vinho, o que é que ele buscou fazer? Um produto com muitos predicados, muitas qualidades, apenas porque ele aprecia o vinho como nós, Sr. Marx? Não. A sua intenção é sair ganhando diante de um cenário de livre concorrência. A sua intenção é vender mais, claro. E certamente, com os vinagres que estão por aí, este vinho vai render e vai vender muito mais. Trabalhando pelos seus interesses individuais, o proprietário faz com que os outros produtores também procurem melhorar a qualidade dos seus vinhos. E assim, todos empregam mais trabalhadores especializados e melhoram a produtividade. Podem até diminuir o preço, se for o caso. É o mercado se autorregulamentando, Sr. Marx. É o que impulsiona a economia e melhora a vida dos cidadãos. Como o senhor vê, as razões que levaram esse produtor a melhorar o seu vinho também impulsionaram toda a sociedade.
Sr. Smith, o caminho do inferno está calçado de boas intenções. O senhor também acredita em contos de fada? Em vez de me tomar por ingênuo, o senhor deveria ler a minha obra. Está lá, Minha Riqueza das Nações. Reli sua obra. Ótimo. Não quero ofendê-lo pessoalmente, mas uma resposta se faz necessária. Imagine, Sr. Smith, que o produtor desse mesmo vinho aveludado seja proprietário de muitos recursos, um membro da burguesia. Ele é um grande produtor, compra as melhores terras, contrata os profissionais mais destacados na arte do vinho, escolhe as melhores feiras para colocar seu produto. Afinal, ele pode pagar mais. O que vai acontecer com os médios e pequenos produtores? Eles irão à falência. Para esses produtores a situação será difícil, para não dizer impossível. Mas para os trabalhadores que ele empregava será pior ainda, porque eles terão sem emprego, na miséria. Como o senhor vê, não haverá igualdade nas trocas enquanto existirem classes. Sr. Marx, tudo indica que este vinho, um bálsamo para as nossas gargantas secas, está lhe provocando desvario, sabe? E se não houvesse livre concorrência? E se todos os produtores contassem com os mesmos recursos e condições de produção iguais, como o senhor defende? Acha mesmo que estaríamos diante de um vinho tão bom? A livre concorrência é boa para todos. Sem interferência do Estado, a tendência é que o mercado encontre um equilíbrio natural, com a máxima produtividade, preço justo e melhor qualidade. Como se uma mão invisível acomodasse a economia e os problemas da sociedade. A mão invisível do mercado, Sr. Smith, na prática, rouba os mais pobres. De que adianta aumentar a produtividade se quem ganha é um só? Se quem fica com os lucros é só o dono do capital. De um lado, temos os proprietários acumulando mais capital e renda. De outro, o aumento da pobreza e da miséria. Liberdade é também igualdade econômica. Como o senhor ousa falar em liberdade se não reconhece o direito dos cidadãos de terem propriedades? Se vai contra a liberdade individual prevista e garantida pelas leis. Ora, o que são as leis, Sr. Smith? Se não uma reunião de palavras cunhadas pela classe dominante em defesa da própria classe dominante. Liberdade é igualdade econômica, é satisfazer as necessidades de toda a sociedade. E a propriedade privada está na raiz da desigualdade, porque uns têm tanto e outros nada. E esses que têm tanto ainda podem explorar o trabalho daqueles que nada têm. O capitalismo não existe sem exploração do trabalho. Quer ver? Camarada garçom, por favor. Sim, pois não? Como é seu nome, rapaz? É Wagner, senhor. Caro Wagner, pode nos dizer se esse é o primeiro trabalho? Não, na verdade, senhor, eu trabalhava com couro, fazendo todo tipo de artesanias. Aprendi com um mestre que morreu, mas me legou sua arte e seus instrumentos. Como é que viestes a trabalhar aqui, meu jovem? Desperdiçando as suas mãos fantásticas e talentosas servindo aqui numa estalagem? Sim, é que quando a colheita começou a cair, os camponeses deixaram de comprar os meus produtos. Tentei trabalhar numa fábrica, mas estavam contratando mais mulheres. Esse trabalho, jovem Wagner, lhe proporciona uma vida digna? Seus ganhos são justos? Eu durmo e me alimento aqui, mas meus pais e irmãos pequenos estão passando necessidade. Está vendo o resultado da autorregulação no mercado? Muito obrigado, rapaz. Por nada, licença. Como o senhor vê, diante das intempéries e instabilidades, são as classes menos favorecidas que mais sofrem. Sr. Marx, o senhor está olhando apenas para um momento passageiro da história. Em breve, os benefícios da Revolução Industrial
vão superar essa situação difícil que se abate sobre toda a sociedade. Esse e outros rapazes terão um bom futuro com as descobertas recentes. Nós que temos a oportunidade de viajar no tempo, sabemos que não será exatamente assim. Com licença. É Engels. Conhece? Já ouvi Grande falar. amigo, grande amigo. Sim, Quando vão reunir? Certo, sim. Vamos reproduzir o manifesto. Mas, Fred, você nem imagina com quem eu estou conversando. Não, errou. Eu estou dividindo mesa e vinho com o inimigo do povo. O senhor Adam Smith. Sim, pessoa com peruca, casaca e todas as suas teorias. É mais agradável do que eu poderia supor. Mas deixe-me agora continuar, que ele está ficando impaciente. Até breve, companheiro. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer esse invento, mesmo nas minhas viagens do tempo, nunca vi um desses. É um telefone celular. Permite ouvir a voz e falar com pessoas que não estão aqui, que estão em outros lugares. Maravilha! Quanto tempo e dinheiro serão poupados? E olha que acabamento, que brilho, hein? Certamente não é uma invenção socialista. Não é. Sr. Marcos, observando o que aconteceu na União Soviética, poderemos afirmar que o socialismo é uma utopia. A livre iniciativa foi sufocada. Isso levou à baixa produtividade da indústria e a um desenvolvimento pífio das forças produtivas. Um produto como esse realmente não poderia ser criado e fabricado num país socialista. O senhor bem sabe que a Revolução Russa transformou um Estado monárquico e semifeudal em uma potência industrial do século XX. Negar o desenvolvimento científico e industrial que a União Soviética teve é um erro histórico. Uma potência industrial? Tenha coragem de desvendar os próprios olhos, Sr. Marx. A economia russa não está entre as maiores do mundo. Além disso, esse processo de industrialização foi acompanhado de uma constante exploração dos trabalhadores que realizavam jornadas de trabalho de até 16 horas. Mas o mais grave, em nome de supostas conquistas sociais, a democracia foi atingida mortalmente. A União Soviética viveu isso. Infelizmente, vejo que esses acontecimentos ficaram inscritos na história do socialismo, Sr. Smith. Os erros cometidos por Stalin e outros líderes que deturparam minhas ideias e a de outros companheiros não podem ser repetidos. Se eu estivesse lá, talvez tudo tivesse sido diferente. Não, Sr. Marx. É uma utopia mudar a natureza humana. Se o senhor estivesse lá, o que poderia fazer? Porque as suas ideias negam a natureza humana, que é individualista. Por outro lado, Sr. Smith, em países que adotaram as suas ideias em nome da bandeira do livre comércio, os mais ricos se tornaram ainda mais ricos e os mais pobres miseráveis. Eles também favoreceram ditaduras em outros países, estiveram por detrás de vários regimes totalitaristas, financiando golpes e conflitos. Por isso eu lhe digo, democracia e liberdade são letras mortas no capitalismo. Sr. Marx, essa conversa poderia durar séculos ainda. O fato é que nem o senhor e tampouco eu estamos satisfeitos com os caminhos que as nossas teorias tomaram na prática. Sr. Smith, nisso estamos de acordo. Como digo, o que importa não é interpretar o mundo, mas transformá-lo. E parece que ainda não conseguimos. Pois é, como dizem neste tempo, chegou a hora. Nas minhas viagens pelo tempo eu consegui conhecer este invento. Dizem que é de um brasileiro. Brasileiro? Santos Dumont, um aviador muito útil. Por favor, a conta. Ele paga.
Gostaria de dar um passeio, Sr. Marx. Que tal andarmos por aí, talvez trocar umas ideias, descobrir até outros caminhos, outras soluções? Por que não? É pena que está chovendo um pouquinho. Senão poderíamos socializar o meu guarda-chuva. Partindo do senhor, eu tenho certeza. Mas eu queria dizer exatamente sobre essa questão das novas tecnologias. A partir delas, o que são Mas iniciativas pela sociedade individuais. como um todo. Sim, mas Sociedade como um essas todo. tecnologias, elas surgem a partir de iniciativas individuais. Mas Elas veja bem, poderiam tem que... remanejar essas questões de Veja problemas bem, que temos senhor. nas nossas Veja sociedades. bem, senhor. Se tiver outras A sociedade...